Olá a todos! Hoje, tal como vos disse no último programa, continuamos a falar de intervenção na discalculia, desta vez mais direcionada para os professores. O primeiro aspecto a focar é, sem dúvida, evitar destacar o aluno discalcúlico da turma em que ele se insere, seja pelo facto de o corrigir sistematicamente ou, pelo contrário, por ignorar as dificuldades observadas. Já se sabe que ele nem sempre acompanha os conteúdos trabalhados pelos colegas, mas não há necessidade de estar constantemente a reforçar isso. Proponha, tal como faz com os restantes alunos, a realização de exercícios no quadro e faça questões oralmente. Mas lembre-se de as ajustar ao nível de desenvolvimento da criança. Pode ter o cuidado, por exemplo, de pedir a intervenção desse aluno quando há necessidade de realizar um cálculo mais simples num exercício mais complexo, resolvido posteriormente pelo seu colega. Por outro lado, permita o uso de calculadora e a consulta da tabuada, pois estas crianças têm, como já foi referido, dificuldades ao nível da memória. Assim, podem ser capazes de resolver um exercício, pensarem corretamente, mas incapazes de realizar as operações necessárias para a sua conclusão. Deve, acima de tudo, tentar perceber qual o raciocínio efetuado pela criança e a classificação atribuída deve também refletir o desempenho e não apenas o resultado final obtido, muitas vezes incorreto. No que diz respeito à avaliação, deverá elaborar fichas com questões claras e diretas e, quando tal não acontecer, permitir que a criança as realize com a ajuda de um colega ou professor do ensino especial, para se certificar, por exemplo, de que ela compreendeu a pergunta, principalmente os conceitos de total, diferença, quociente, etc. Deve ainda dar-lhe mais tempo para a realização dos exercícios e ou permitir que os faça oralmente, pois estas crianças podem apresentar também dificuldades ao nível da escrita, troca de números, por exemplo. Também já vimos isso. A este respeito, seja capaz de aguardar e compreender o que a criança lhe quer transmitir e como o está a fazer, em vez de a interromper constantemente tentando adivinhar o que ela quer realizar. Sabe-se, contudo, que nem sempre é fácil aplicar estas sugestões, principalmente quando se tem quase 30 alunos para ensinar. De facto, por um lado, o sistema de ensino português confronta frequentemente os professores com a necessidade de lecionar para turmas demasiado numerosas, que normalmente integram ainda algumas crianças discalcúlicas, ou disléxicas, ou disgráficas, ou disortográficas. Por outro lado, os docentes de ensino especial não abundam, pelo que os colegas do ensino regular são desafiados a adotar estratégias que evitem a exclusão das crianças com dificuldades específicas no processo de aprendizagem. Acontece, porém, que apesar do esforço de muitos docentes, na ausência de recursos humanos especializados em quantidade suficiente, nem sempre é possível compatibilizar de forma satisfatória ritmos de aprendizagem bastante diferenciados. 3 notas importantes que podem ajudar o professor na sala de aula. Começar a aula recordando os acontecimentos adquiridos na sessão anterior, fundamental para situar a criança naquilo que já foi dado, auxiliar na resolução de problemas, pensando em voz alta, ir verbalizando os passos que realiza como exemplo no quadro, ajudar os alunos sempre que precisarem e solicitarem ajuda. Mais do que transmitir conhecimentos, o professor deve ter a preocupação de que a criança com discalculia pode necessitar de auxílio constantemente, seja para recordar os conteúdos já aprendidos, para a ajudar a pensar, ou mesmo para realizar alguma operação que parece simples para a restante turma. Uma boa intervenção deve levar os alunos a procurar soluções e não apenas a memorizar conhecimentos, procedimentos, a explorar padrões e não decorar fórmulas e a formular conjecturas e não apenas fazer exercícios. Tal como refere Lima, a iniciação matemática não se trata de ensinar cálculo, contar, somar, dividir, mas de construir estruturas de classificação, seriação, partição, correspondência, redes, grupos, tão importantes para outras aprendizagens da nossa vida. E ficamos por aqui. Claro que muitas outras estratégias, sugestões podiam ser apresentadas e aplicadas, mas deixo mais uma vez essa tarefa para vocês. Ouvintes que trabalham ou trabalharam, conhecem alguma criança com discalculia. Que tipo de atividades, metodologias costumam usar? Partilhem connosco através do nosso e-mail disdifm@gmail.com. A Dia e as suas DIs ficam a aguardar as vossas sugestões.